Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o conteúdo relacionado a uma mesa de operações. Então você tem algumas formas de você operar no day trade. Uma forma é com o seu próprio dinheiro, outra forma é com o dinheiro dessas mesas de operações. Então você utiliza essa margem dessas mesas e você não precisa ter o teu capital próprio investido. Então você paga, faz um teste, passa por um período de avaliação e depois você vai fazendo essas operações e tendo lucro você recebe ali 90%, 80%, depende da mesa, de todo o valor que você conquistar no período, no ciclo ali, que geralmente é um mês. Então é bem interessante essa modalidade, principalmente para quem está começando, para quem não tem segurança, para quem acha que o day trade é só para quem tem muito dinheiro, né? Enfim, você tem várias operações aqui que você começa de maneira bem simples, de maneira até que barata relativamente, e você pode começar a ter já um bom rendimento. Pessoal, tudo beleza? Fazia um tempo que eu não trazia conteúdo aqui para vocês. Estava aí com muitas atividades, muitos projetos aí acontecendo, também viagens, né? Você que acompanha o canal Rota com Família sabe que a gente fez uma viagem pela Europa, né? Também passamos nos Estados Unidos no começo do ano, então desde final do ano passado tem sido bem corrido, a gente tem bastante atividades aí com a família e também atividades profissionais, tá bem corrido. Mas quero dar as caras aqui novamente, trazendo um conteúdo diferenciado para vocês, um conteúdo aí que muita gente pesquisa na internet, mas aqui no canal eu nunca tinha trazido. E eu quero trazer aqui com outro olhar para vocês, com algumas experiências, com questões que eu estou tratando agora, que eu acho que pode ser bem importante para vocês. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Arruda, eu sou criador aqui do canal Juízo Econômico e neste canal eu trago assuntos relacionados à economia, finanças, tanto de renda variável quanto de renda fixa, também investimentos de curto, médio e longo prazo. Postava bastante sobre viagens e agora a gente direcionou o conteúdo lá para o canal Rota com Família, já segue aí também para acompanhar os nossos destinos. E aqui nesse vídeo, pessoal, eu quero trazer para vocês algumas experiências sobre day trade. Tá? É um assunto bem polêmico, né? Tem gente que gosta, tem gente que é totalmente contra, tem gente que acha que o day trade não te dá dinheiro, tem gente que acha que você investindo aí tempo e dinheiro no day trade, você vai chegar um momento que você vai quebrar. E isso é bem difícil de lidar, porque é bem sensível. Realmente a gente vê que o maior número são de fracassos. Mas eu quero tentar trazer para vocês aqui questões que tornam esses números um pouquinho menos eficientes quando você começa a operar com o emocional, com estratégias, com disciplina e principalmente com gerenciamento de risco. Lembrando que é totalmente arriscado você entrar nesse mercado, realmente ele é volátil, você precisa ter bastante disciplina. Não é minha recomendação, né, para vocês entrarem e começarem a operar, mas sim é uma opção, né, de investimento, é uma opção de, não vou falar nem de investimento, mas uma opção de rentabilidade de curtíssimo prazo. Então você aplicando estratégia, você consegue sim ganhar um pouco de dinheiro no mercado, apesar de a grande parte, 90% perder. Eu vou tentar compartilhar os conteúdos com vocês de como eu opero e de como eu ganho, mesmo que pouquinho, esse é um valor que pode agregar aí no teu fluxo mensal, que com certeza faz diferença. Beleza, pessoal? Me conta nos comentários se vocês já conhecem o day trade, sabem o que é, se vocês já viram, já quebraram, se vocês sabem o que é mesa proprietária, se vocês têm dificuldade, que eu vou tentar responder todos aqui de maneira bem simples, de maneira bem tranquila, tá? Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like, curtir, compartilhar esse conteúdo, porque isso ajuda bastante aqui no crescimento do canal e me motiva a trazer novos vídeos para vocês também, tá? Vamos começar, pessoal. Mesa proprietária, tá? A gente fala mesa de operações, mesa proprietária. Como que funciona? Existem algumas aí no mercado que você vai pagar para você fazer um teste. Então, vai custar ali de 100, 200, R$1.000, R$2.000, vai depender o quão grande, o valor de margem que você vai querer para operar. Depois que você investir esse valor, você vai pagar como se fosse um teste. Você vai fazer durante um prazo pré-determinado ou indeterminado, depende da mesa de operações que você vai operar, e dependendo desse prazo você tem uma meta para ser atingida.
né? Dentro dessa meta você tem limites. E isso é bem interessante porque ajuda a tua forma de operar. Então muitas vezes as pessoas quebram porque não tem limite de stop, não tem gerenciamento de risco, operam pela emoção. E quando você vai para uma mesa, você fica um pouco mais limitado com relação a isso. Você tem limite de perca, você tem limite de ganho, você tem tempo mínimo de operar, você tem tempo máximo de operar, você tem horário, você não pode operar leilões de abertura ou de fechamento. Então isso tudo te ajuda, de certa forma, a equilibrar um pouco os teus traders e evitar, né, eventual alavancagem num ponto que você possa quebrar financeiramente. Então esse é um ponto que eu acho bem legal, tá? E dentro disso, fazendo comparação com o seu dinheiro próprio, você tem, lógico, custos, você tem o valor que você paga, você tem um percentual que é de remuneração da mesa, porém você não tem o risco de perder dinheiro próprio, né? Você faz a assinatura e depois que você começa a operar com a mesa proprietária, você opera com a margem deles. Se eventualmente você perder toda essa margem, você perdeu a sua conta e você vai ter que reiniciar esse ciclo, porém você não corre o risco de perder mais do que você tinha ou perder um dinheiro infinito que às vezes você não tem. Então é bem legal, tá? Eu vou compartilhar a experiência que eu fiz aqui. Então em fevereiro, dia 8 de fevereiro, se eu não me engano, eu adquiri uma mesa proprietária, né? Então a minha experiência também é uma experiência nova. Eu já operava de maneira pessoal e aí eu comecei a entender um pouquinho sobre as mesas e entendi que pode ser sim um caminho. E aí eu comecei a fazer estudos e fiz aí a aquisição de uma mesa dia 8 de fevereiro. Essa mesa que eu comprei, eu tinha 90 dias para iniciar o teste, então eu coloquei para iniciar no começo de maio, acho que foi dia 4 de maio, que foi o início dessa mesa, e aí eu tinha 60 dias corridos para conseguir a aprovação, né? Dá mais ou menos uns 40 pregões, uns 40 dias úteis para conseguir a aprovação. Eu peguei um plano que ele me dá direito a operar 50 mini contratos de índice e 20 ou 30 mini contratos de dólar. Então eu consigo operar até 80 contratos simultâneo, aí, o que é bem interessante se você levar em conta que cada ticket ali de 50 contratos é R$50. Então você tem uma margem legal. Então é uma margem de R$10.000 aproximadamente que eu tenho ali para operar. E quando eu passo nessa fase de teste, eu vou para uma fase de incubadora, que eles chamam, né? Ou vai direto para a fase de produção, onde você já opera em mesa real mesmo, tá? No meu caso, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, né? Eu peguei uma mesa da 07, então esse rapaz aqui é o Fabrício Gonçalves, uma pessoa bem conhecida aí no mercado financeiro, né? Ele é dono aí da 07, ele é sócio também da Genial, então é uma pessoa que tem um certo crédito aí no mercado. Por isso, né, eu também resolvi pegar uma dessa mesa, apesar de ter algumas restrições, ser uma mesa um pouco mais engessada, eu optei por fazer essa aquisição. E aí dentro desse plano você tem várias opções, tá? Dentro da mesa da 07, você pode começar entendendo um pouco do fluxo. Aqui ele fala sobre o processo de avaliação, que você vai fazer essa avaliação durante esse prazo para o pessoal te avaliar. Se você passar, você vai para uma fase de incubadora. No caso da incubadora, você já permite você fazer saques, né? Então conforme o teu lucro for acontecendo, você já vai podendo resgatar, né, parte disso e até chegar na conta real, que aí você pode sacar o montante lá até 90%, 80%, depende do seu plano, tá? Recomendo que depois vocês deem uma olhada, uma lida completa aí nos regulamentos para vocês entenderem, tá? Aqui nós temos então as opções. A gente tem de mini índice aqui, mini dólar, né? A opção mais barata que é de trainee, que você tem aqui um limite de 8 contratos por operação, sendo 5 no índice e 3 no dólar. Para esse teste aqui, você paga R$170. Aí você tem o Júnior, né, que tem um pouco mais de contrato, que você paga R$200 e poucos. O Pleno você paga R$500. O Sênior aqui você paga R$800 e poucos. E o Expert, 1.000 e pouco, até o Master, né, que você opera aí com mais de 100 contratos, para quem tem uma boa expertise, um bom dinheiro, né, pode ser sim uma opção de investimento, tá? Eu peguei esse Sênior aqui, que me dá direito a 50 mini contratos de índice e 30 mini contratos de dólar. Eu tenho um limite
de perda diária de R$ 2.500 aproximadamente e o limite de perda máxima de R$ 10.000. A minha meta são R$ 10.000 e o máximo de dias são 60. Aqui eu tenho o repasse 100% em conta real. Então eu consigo recuperar tudo, né, o que eu ganhar lá na mesa real. Aqui você tem opções com tempo de 60 dias, você tem opções que tem menos dias para você bater essa margem, e aí você pode ter variações, tá? Importante vocês lerem certinho as entrelinhas, né, entender um pouquinho desses números, e aí você começa a entrar um pouquinho nesse mercado mais profundamente, tá? Então eu fiz a aquisição disso daqui, eu tive 30 dias para operar, né? Na verdade, assim, os 30 dias eu que delimitei, eu falei, ó, eu quero obter essa meta em 30 dias, e aí eu comecei a operar no dia 4 de maio e terminei dia 29 de maio, atingindo os R$ 10.000 ali necessário, né, 9.997 necessário, e ganhando aí a aprovação. Então, eu tenho aqui o meu certificado, então quando eu venho aqui em meus certificados, já me aparece, então, o certificado, né, que eu ganhei, que eu fui aprovado aí na avaliação, então, certificado de aprovação aqui do Jefferson Gomes de Arruda, certificamos sua aprovação com excelência na avaliação da 07 pela demonstração de sólido domínio técnico, equilíbrio emocional e consistência em sua permanência em performance operacional. Alcançando a meta de lucro estabelecido, tal resultado atesta que você está plenamente apto a avançar no nosso ecossistema, alinhado aos mais elevados padrões de risco, disciplina e rendimento estabelecido por nossa estrutura profissional. Né? Então tem a data de aprovação, que foi aqui ele está constando dia 18/2, mas está incorreto, essa 18/2 aqui eu acho que foi próximo da data de adesão, que eu adquiri aí o plano, mas, né, eu recebi esse certificado, e aqui tem a minha performance, tá? Então é uma imagem que eu tirei quando eu estava quase atingindo aí a meta, então você vê que eu comecei lá no dia 4 de maio, né, e terminei aqui no dia 28 ou 29 de maio, atingindo os R$ 10.000. Infelizmente eu não recuperei todo o histórico, né? Eles te disponibilizam uma conta de teste para você fazer o teste, e aí depois que você finaliza, eles excluem essa conta de teste, essa licença da sua conta, e você não tem mais acesso. Então eu perdi isso, mas eu quero trazer diariamente, né, também conteúdo aqui para vocês das minhas operações diárias. Então eu passei pelo teste, e aí no dia 29 mesmo eu submeti para aprovação e eles me deram o ok, né, que eu poderia seguir para a próxima fase, que é a fase da incubadora. Então nessa fase você já tem direito a receber, né, o valor até R$ 2.500. Então eu preciso atingir R$ 10.000 novamente para eu chegar à mesa de conta real, e dentro desse período eu posso ir resgatando valores até R$ 2.500. Então se no primeiro ciclo, que é um mês, eu atingir R$ 5.000, eu posso resgatar R$ 2.500 e fica R$ 2.500 lá de margem. No mês seguinte, eu posso fazer a mesma coisa até atingir R$ 10.000 de margem, que é o que eles exigem para eu ir para a conta real. Então, nesse período, eu posso ir fazendo esses saques, né? Seja um primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, não tem problema, né? Eles não dão um prazo para você de encerramento desse ciclo de incubadora. O importante é você se atentar aos detalhes. Você não pode quebrar a conta, ou seja, ter um prejuízo maior aí de R$ 10.000. Você tem os limites de perda diária, né? Não pode ser superior a R$ 2.500. E os padrões, né? A quantidade de contratos, né? E demais validações de leilões, tudo isso aí permanece essas regras. Então precisa ser respeitado, tá? E aqui mesmo na página inicial, a gente já tem um panorama de como que está a minha conta. Então você vê, ó, que está com o status sênior, né, mais ativação está como aprovado. E aí eu já iniciei o ciclo agora no dia 2 de junho. O término desse ciclo é dia 1º de julho. Então eu tenho que fazer pelo menos 2 ciclos na incubadora para eu conseguir ir para a mesa real. Então eu preciso atingir 10.000 em 2 meses. Teoricamente é mesmo critério do teste que eu fiz, tá?
E aqui no dashboard a gente já vê um gráfico bem legal de como foi minha performance. Então aqui você vê que eu comecei aqui no dia 1º, teoricamente, mas eles só liberaram a conta para mim hoje, que foi dia 2. Então eu operei hoje e consegui aqui um resultado líquido aí de R$ 1.902. Então, um dia de operação bem positivo, já fiz esses quase R$ 2.000. E agora, pessoal, eu não quero me alavancar muito, né, no caso aqui da fase da incubadora. Então aqui eu acabei surfando um momento bom de alta que teve hoje, né, no Ibovespa, e aí eu consegui fazer esse valor, o que me dá um pouco mais de tranquilidade, né? Eu posso operar para ganhar R$300 por dia, R$400 por dia no máximo, e aí eu vou ter atingido aí o meu objetivo dentro desse período de 2 meses. Então é bem interessante, nós temos aqui esse detalhamento, e aqui você vê um pouquinho mais do meu plano, né? Então, status aprovado, a mesa 1, eu tenho o limite de perda diária, o limite total, aqui você já vê o meu ciclo, né, meu saldo de 1.902, e aí quando eu fechar esse ciclo, eu vou ter direito a fazer esse saque. Então, o objetivo é atingir uma média aí de 5 a 7 mil reais nesse ciclo. Desse ciclo aí eu resgato R$ 2.500, que é o máximo permitido para eu fazer o saque aqui na incubadora. No mês seguinte, eu também atinjo mais ou menos essa média, faço esse resgate e tento aí no 3º mês já estar operando na conta real, onde eu tenho ali a obtenção de 90% de todo o ganho, então fica para mim. Então se eu fiz R$ 10.000 no mês, eu fico com R$ 9.000, lógico, aí tem imposto de renda, tem outras deduções, mas eu fico com esse 90%, que é livre para mim, e aí eu posso aproveitar desse dinheiro, investir em outras mesas, né, fazer outras aplicações, fazer, né, diversas coisas que eu queira com esse dinheiro. Então, é uma forma bem interessante de você começar a trabalhar no day trade, uma forma que te dá um pouquinho mais de segurança, não te dá tanta risco assim, então você fica limitado, logicamente, que é o valor que você pagou para fazer esse teste, mas você não tem risco aí de perder muito dinheiro de forma pessoal, operando de forma indevida. Independente disso, né, pessoal, se você vai operar uma mesa, se você vai operar com dinheiro próprio, recomendo sempre que você estude, que você comece aí pelo simulador, você já consegue começar operando aí com o simulador, vai fazendo teste de operação, começa com um contrato, 2 contratos, né, opere na simulação da mesma maneira que você opera na conta real, então com estratégia, com técnica, seja por fluxo, né, seja por price action, por gráfico, né, eu opero olhando um pouco de gráfico, price action, também olho um pouco de fluxo, mas sempre com o gerenciamento de risco. Então, o próximo vídeo que eu quero trazer aqui, pessoal, é sobre o dia de hoje, como que foi a minha operação no meu 1º dia dentro da incubadora, que é um ambiente já remunerado dentro da mesa da 07. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever se você não for inscrito, curtir e compartilhar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está perdendo dinheiro no day trade e tem, às vezes, uma maneira mais interessante, mais barata e mais segura para você operar. Beleza, pessoal? Mas muito obrigado, né? Se cuidem nessas operações, muito gerenciamento de risco, sabedoria e disciplina. Uma boa noite para todos e até a próxima.